Fala pessoal, uma ótima segunda-feira, muito bom dia para todo mundo. Ontem tivemos aquele empate vergonhoso do Fluminense diante do Boa Vista pela Taça Guanabara e eu vou falar mais sobre esse jogo já, um pouquinho mais tarde, por volta das 10 da manhã vai ter vídeo saindo aqui no canal do Lessa, até porque temos muita coisa para falar. É aquele vídeo padrão pós-jogo, repercutindo a partida, mas falando principalmente, tratando do assunto Mano Menezes, que começa a ficar inevitavelmente pressionado após o Fluminense fazer tantos jogos ruins e tendo dois clássicos pela frente. Então vou falar muito sobre esse assunto Mano Menezes daqui a pouco, mas eu vou começar o dia falando sobre Cauã Elias, que está deixando o Fluminense. Ontem publiquei informações exclusivas aqui do canal do Leste, da equipe do Jornada KTO 1902, informações exclusivas que foram publicadas, que eu publiquei ontem nas redes sociais, mas devido ao jogo, não tive como trazer para vocês aqui no canal do Lessa e por isso eu estou fazendo agora. Ontem era uma negociação avançada. Hoje é uma negociação que dá para dizer que ela está fechada, está sacramentada, é claro. O Cauã vai viajar para realizar os exames médicos e depois assinar contrato. Dando tudo certo, ele vai assinar contrato provavelmente até 2030 com o Shakhtar Donetsk. O Fluminense fechou essa operação, recebeu essa proposta após o jogo contra o Botafogo no meio de semana, ou seja, na quinta-feira, essa proposta chegou para o Fluminense e, num primeiro momento, de cara o clube considerou a oferta muito boa, a oferta do Shakhtar. Não é minha opinião, calma. É como o Fluminense enxergou essa proposta do Shakhtar. E os valores, eu revelei ontem, 17 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses bônus, essas metas, ainda não sei quais são, se são difíceis, se não são, mas o Cauã é um jogador muito jovem e pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, são metas factíveis. Então essa negociação pode gerar ao Fluminense cerca de 115 milhões de reais, chega ali a 100 milhões de reais com os bônus que podem ser alcançados, elas podem chegar ali a quase 115 milhões de reais por essa negociação, sendo que o Fluminense fica com 10%, ou seja, esse valor de 17 mais 2 daria 19 por 90% do jogador, o Fluminense fica com 10% para uma futura venda. Tem um detalhe que a gente tem que apurar ainda, e eu vou correr atrás disso, que é sobre a repartição dos direitos do Cauã Elias, porque quando ele renova contrato, uma das situações que foram impostas pelo staff do jogador foi ficar com uma fatia maior. Normalmente, quando o Fluminense negocia uma renovação, jogador da base, o padrão é ceder 10% para o jogador. No caso do Cauã Elias, que foi uma negociação até complexa, vocês lembram que ele ficou sem treinar, chegou a voltar para Xerém, ele conseguiu ficar com 20%. E além desses 20%, está previsto também mais 10% em forma de comissão para o representante do atleta dessa venda. Ou seja, em tese, o Fluminense ficaria com 70%. Mas a informação que a gente tem é de que esse valor pago pelo Shakhtar, que será pago, é correspondente a 90% do Cauã Elias. Então isso tem que ser esclarecido, talvez nessa negociação tenha havido ali uma composição para o Fluminense ficar com uma fatia maior, e aí o Cauã Elias ganha luvas indo para o Shakhtar, certamente vai ganhar uma grana aí, e abriu mão para fechar o negócio. Enfim, eu estou supondo isso porque não é algo confirmado. O que a gente tem confirmado de fato, os valores. Esse valor que eu falei para vocês, até 19 milhões de euros por 90% do jogador. É a segunda maior compra que o Shakhtar já fez aqui no Brasil. Só supera esse valor o Bernat lá atrás, quando ele estava no auge, no Atlético Mineiro, 25 milhões de euros. O Cauã seria a segunda maior compra que o Shakhtar já fez aqui no Brasil. O Shakhtar tem já um histórico, né, de contratar muitos jogadores aqui no futebol brasileiro. É uma lista extensa e é um clube que é visto como um bom clube de transição, para fazer o jogador evoluir na Europa e de lá partir para outros grandes centros. Né? Temos alguns exemplos de brasileiros que foram para lá e acabaram dando certo e partindo para
para outros clubes maiores. O William, por exemplo, que jogou lá, o Fernandinho, mais recentemente agora o TT, enfim, são muitos jogadores que passaram por lá e acabaram depois indo para clubes maiores. Eu não sei se é a melhor escolha da carreira para a carreira do Cauã Elis. Eu já vou chegar lá. Falando sobre valores, ele passaria a ser a segunda maior venda da história do Fluminense. Se a gente considerar valores absolutos, ele passa a ser a segunda maior venda da história do Fluminense, mas se por valores corrigidos, ele fatalmente ficaria atrás do Gerson, que na época o Gerson foi vendido por 16 milhões de euros. Então, se a gente for corrigir esse valor, vai acabar ultrapassando. Mas em valores absolutos, assim, ele seria a segunda maior venda, ficando atrás, evidentemente, do André. Cauã Elis é um jogador de muito potencial, com números altíssimos nas categorias de base, com passagens importantes pelas seleções de base também. É um jogador que, desde muito novo, sempre foi monitorado por vários clubes europeus. E também pela própria seleção brasileira, no sentido de, pô, esse é um centroavante que a gente pode desenvolver para, quem sabe, ser o futuro camisa 9 da seleção. Então é um cara que entrou ano passado no profissional, iniciou a transição no profissional, lembrando que ele, quando assina a renovação, uma das exigências também foi fazer parte do elenco profissional do Fluminense. E quando tudo desanda no ano passado, Germancano lesionado, John Kennedy daquele jeito, o Cauã Elis chegou com muita personalidade, fez gols muito importantes e, sem dúvida alguma, ali foi determinante também, uma das peças fundamentais que ajudaram o Fluminense a permanecer na primeira divisão. Depois, na reta final, ele já teve uma queda de desempenho. Esse ano fez jogos ruins também no Campeonato Carioca, principalmente aquele jogo contra o Madureira. Então, é um jogador que estava oscilando, né? E é natural que oscile, é muito jovem ainda. Eu sempre canso de falar isso aqui. Cada jogador reage de uma forma. Às vezes o cara começa bem, depois dá uma caída, você tem que ter um pouco de paciência, e aos poucos ele vai retomando rendimento novamente. Enfim, eu já imaginava que o Cauã Elis não fosse ficar muito tempo por aqui, mas pensei que o Fluminense ia segurar para fazer essa venda no meio do ano, porque normalmente é uma janela mais aquecida, onde você consegue valores maiores. Mas essa proposta agradou, e aí é que está a questão. Se o Fluminense não vende, quando você recusa uma proposta dessa, você está, entre aspas, comprando o jogador para aquele preço, porque depois, se ele não desempenhar e futuramente não surgir uma proposta melhor, enfim, você deixou de fazer a operação. E no caso do Fluminense, a gente sabe que 100 milhões de reais é 100 milhões de reais. É uma grana, né? Então você pode recusar a proposta e apostar que ele vai realmente atingir o alto nível no profissional e depois, ao longo do ano que vem, enfim, poderia ser vendido por muito mais. Ou você faz a operação para garantir a grana agora e lá na frente evitar um prejuízo caso, né, o atleta não consiga chegar naquele nível onde se imaginava. Não é uma decisão simples, evidentemente não é, mas não consigo achar, pelo que é a realidade do Fluminense, pelo histórico de vendas do Fluminense, não consigo achar essa negociação ruim, essa venda ruim. Não é um valor baixo, não é como a venda do Luiz Henrique para o Betis. Para mim é totalmente diferente. A gente está realmente no mercado inflacionado, o Fluminense está pagando caro por jogadores aqui, isso é verdade, e acaba afetando um pouco essa visão, essa relação, mas o Cauã é um jogador que, como eu disse, tem muito potencial, mas que ainda precisaria se afirmar no profissional. Ele deu o sinal de que tem capacidade, mas também oscilou. Então, é um risco, não tem jeito, né? Você pode chegar o copo meio vazio, achar que esse jogador ele tinha potencial, ele tem potencial, ou tinha, para conseguir um valor superior, acima de 20 milhões de euros, e eu acho justo, porque realmente eu acho que ele tem potencial, se iria ou não é outra história, ou o copo meio cheio. É um cara que chegou, ajudou o Fluminense num momento difícil, que a gente não tem certeza sobre como ele vai se desenvolver na carreira, e você já garantiu ali 100 milhões de reais na negociação, e mais lá na frente pode conseguir mais uma grana. Enfim, eu acho que cada um vai ter uma visão sobre isso. Muitas opiniões serão divergentes, imagino eu, e eu acho que nenhuma tá tão errada. Eu acho que não tem nada de absurdo
em quem acha que o Fluminense poderia ter vendido melhor, ou poderia esperar para vender melhor, e também quem acha que é um valor justo, é um valor ok, pela realidade atual, pelo que ele mostrou, enfim, pelo peso que essa grana acaba tendo nos cofres do Fluminense. Eu acho que todas as visões aí, as opiniões, acabam sendo justas e não vejo assim, uma discrepância, um absurdo de nenhum dos lados. É a visão que eu tenho neste momento sobre essa negociação. Como sempre, o tempo vai dizer se foi muito boa a venda, se foi muito ruim, se foi uma tragédia, sei lá, se o Cauã chegar, arrebentar, foi vendido por um grande clube da Europa pelo dobro do preço, a gente vai falar, tá vendo? Olha que merda que foi essa negociação. Se não, se ele não der certo, o Fluminense terá sim feito uma boa negociação, né? Depende do que o jogador vai conseguir alcançar ao longo da carreira, e só o tempo vai poder dizer isso. Fato é que o Cauã Elias viaja amanhã ou quarta-feira, no mais tardar, para realizar os exames médicos e assinar contrato. Um caso que a gente pode citar também de exemplo atual, não tem o mesmo hype que o Cauã Elias, de base, de histórico na seleção, de número de gols, que é o Lohan do Flamengo. Ontem até falei sobre ele. O Flamengo está convencendo o jogador, fazendo de tudo para vender para o CSKA da Rússia, que ele não queria ir. O Flamengo está tentando convencer por 8 milhões de euros, 50 milhões de reais. O Lohan subiu, veio da base do Flamengo como a grande promessa, o cara que vai se firmar, que vai arrebentar e tal. Chegou ali, perceberam que ele não estava conseguindo evoluir, render aquilo que se esperava, já estão logo vendendo e querem garantir a venda por 8 milhões de euros. O Cauã Elias, por exemplo, e é um jogador de frente também. O Cauã Elias está sendo vendido pelo mais que o dobro do preço. Só para citar um exemplo, uma comparação, e o problema do Flamengo não é dinheiro. Ah, Alessa, mas o Fluminense sempre vende mal. Sim, eu acho que é muito mais pelo histórico de vender mal do que por qualquer coisa. É o que eu falo, se pegar pelo histórico do Fluminense, vai ver que a venda é muito melhor do que tantas e tantas outras que já aconteceram. Agora, não adianta a gente imaginar que o Fluminense vai formar jogador e vai vender pelo preço do Palmeiras, porque não tem jeito, o mercado enxerga diferente. E o Fluminense, aí não é opinião, é informação mesmo. Internamente, o Fluminense não se importa de ser um clube que forma vários jogadores e vende, forma jogadores, entre aspas, medianos. Jogadores com valores menores, mas está constantemente formando e vendendo, do que fazer uma grande venda e depois ficar anos sem vender ninguém ou vendendo por valores muito abaixo. Então o Fluminense não se importa de estar nessa situação e o mercado sabe, o mercado enxerga dessa forma. Por isso a gente vê o zagueiro do Palmeiras saindo por 30 milhões de euros, 35 milhões de euros. Não tem jeito, é uma questão de mercado. Aliás, quando isso vai mudar? Quando o Fluminense vai mudar essa realidade? A única forma que eu vejo é virando SAF. Se virar SAF, tem um investidor, tem dinheiro, e aí você pode sabe, segurar alguns atletas, mas também não sei se vai acontecer, porque os caras assumem, os caras querem lucrar também. Então também vão vender, sabe? Mas talvez consiga mudar um pouco a visão que o mercado tem hoje sobre o Fluminense. Mas por enquanto é isso. Não adianta a gente criar uma realidade paralela. E aí a gente vai partir para outro assunto, que aí sim é minha verdadeira preocupação a partir de agora. É quem o Fluminense vai contratar. E o Fluminense vai ter que contratar um nome de peso para chegar e para jogar no ataque. A gente está vendo o Germancano novamente claudicando, a gente não sabe como vai ser a temporada dele. E não dá para o Lelê ser o reserva imediato. Não dá. Então, até a gente já tem informações, acho que a Aline Lachari publicou esses dias, que o Fluminense tem, e de fato eu confirmei essa notícia, o Fluminense tem caixa para trazer mais um grande nome esse ano, e mais outro reforço, que pode ser um cara aí um pouco mais abaixo, e provavelmente já imaginava perder o Cauã Elias. Então agora, ainda mais depois dessa venda, o Fluminense tem sim condições de investir para trazer um nome, um cara, um atacante para chegar, colocar a camisa e jogar. E é isso que a diretoria vai ter que fazer agora. Um reforço de peso. É o que o Fluminense vai precisar para suprir essa carência de um jogador jovem, com muito potencial, que também não era unanimidade, ele ia brigar por um lugar do Cano, com o Cano. O Cauã Elias não era titular absoluto do Fluminense. Pelo contrário, até acho que ele voltando, porque ele ficou fora, tem ficado fora desses jogos, não foi por conta da negociação, porque realmente ele sentiu ali um problema muscular. Mas ele voltando, inicialmente, creio eu, que ele seria opção ao Cano e os dois iriam brigar ali ao longo da temporada.
Então o Fluminense vai ter que, na minha visão, ou deveria, buscar um jogador de qualidade indiscutível para fazer isso. Já está, na verdade, já vem buscando, já está monitorando há muito tempo. O Fluminense diariamente está analisando jogadores para ataque, para o meio de campo, um possível camisa 10 e um volante. Não há negociações abertas no momento, tá? Não há ainda. Mas muito em breve a gente deve ter notícias sobre isso. E, enfim, se o clube conseguir cumprir aquilo que internamente está sendo discutido, que é trazer mais jogador de peso, que é fazer mais investimento e trazer um atleta, uma referência, eu acho que a gente pode ter boas notícias aí nos próximos dias. Beleza, pessoal? A gente volta ao longo do dia com mais informações. Ao longo do dia não, em breve. Aqui no canal do Horácio, fica atento. A partir das 10h15 mais ou menos, vamos ter o vídeo com mais informações, falando muito sobre Mano Menezes. Um abraço, tamo junto, valeu, obrigado. Deixa o like aí, não esquece não, tá? Like seu comentário, se inscreva aqui no canal.